Bom dia a todos, bom dia a todas. Vamos iniciar nosso culto, como de costume, preparando nosso coração para cultuarmos ao Senhor juntos. Te convido a fazer uma oração de confissão, falar sobre os seus sentimentos, falar sobre o que você está sentindo, o que você está pensando. Ora, nesse momento você vai orar pela sua própria vida. Senhor, nos colocamos em Tua presença nesse dia, aqui na cidade de Miami, ou em tantas outras cidades que esse culto, que essa oração alcança ao redor do mundo. Nós abrimos o nosso coração nesse momento. Queremos, Senhor, nos esvaziar de tudo aquilo que traz, tudo aquilo que impede o Teu agir, tudo aquilo que traz peso ao nosso coração. Todo o nosso medo, lançamos, Senhor, aos Teus pés, Senhor, toda a nossa ansiedade. Pedimos pela Tua misericórdia, reconhecemos, Senhor, os nossos erros, nossos pecados, as nossas falhas, as nossas limitações. Reconhecemos, Senhor, a nossa dependência. Reconhecemos que nós não podemos fazer nada sem Ti. Reconhecemos também que muitas vezes nós queremos fazer as coisas pela força do braço, confiando na nossa inteligência, na nossa capacidade econômica, na nossa força física, que muitas vezes não são o suficiente. Queremos nos render a Ti nessa hora, te pedindo, Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, nos perdoe, nos guie, traga, Senhor, alegria aos nossos corações, traga paz, aquela paz que excede a todo entendimento, em nome de Jesus. Nós vamos começar com a música sobre alegria. Essa alegria não é uma alegria passageira, aquela que a gente está em um evento social, aquela que a gente ganha um presente, ou não é esse tipo de alegria, porque isso passa. Assim como uma criança que ganha um brinquedo que ela queria, ela fica feliz ali por algum tempo e depois ela despreza. Nós adultos também temos muitas vezes esse hábito. A gente quer uma coisa, consegue, fica alegre por um tempo super limitado, depois está triste de novo. Não é desse tipo de alegria passageira, momentânea que eu estou falando. Quero falar sobre a alegria de quem conhece a Jesus. Que mesmo nos dias de dificuldade, a gente consegue sentir essa alegria, sentir essa felicidade. É uma alegria que excede a todo o entendimento. A alegria que a Bíblia descreve. Então, eu convido você com alegria a cantar essa canção conosco. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus.
oportunidade de estarmos aqui e podermos celebrar com alegria ao Senhor, reconhecendo nele a nossa força, reconhecendo nele a nossa ajuda, reconhecendo nele o nosso livramento. Eu convido a todos vocês a um momento de oração, de agradecimento. Agradeça a Deus tanto pelo bem quanto pelo mal, agradeça a Deus tanto pelo sucesso quanto pelas frustrações. Vamos orar. Deus de graça, em Tua presença nós estamos e somos gratos a Ti. Somos gratos por essa semana, somos gratos, ó Deus, pela presença do Teu Espírito Santo que nos guia, a presença do Teu Espírito Santo que nos ensina. Somos gratos, ó Deus, pelos livramentos. Somos gratos pela proteção. Somos gratos, Senhor, pela edificação. Também somos gratos, ó Deus, pelo sustento. Com mão forte e poderosa o Senhor tem nos conduzido. Com mão forte e poderosa o Senhor tem nos guardado. Quantas situações ruins vieram sobre as nossas vidas. Quantas situações que nós não esperávamos vieram sobre nós e tentaram roubar a nossa paz. Tentaram roubar de nós a esperança, a fé. Deus de graça e misericórdia, o Senhor não nos tem faltado. O Teu cuidado e o Teu amor têm nos acompanhado todos os dias. E nós dizemos muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pelo sim e pelo não. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que acertamos e por aquilo que também erramos, não deu certo. Aprendemos em todas as situações. Muito obrigado a Deus pelas portas que se abriram. Muito obrigado pelas portas que se fecharam. Muito obrigado, Senhor, porque em comunhão nós podemos buscar a Tua presença. Hoje, nesse domingo, nos reunimos neste lugar para celebrar, para agradecer. Dizemos, ó Deus, louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Senhor. Que em tudo e por tudo, Senhor, o Teu nome seja sempre glorificado. Queridos, a nossa leitura de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 20, do verso de número 19 ao verso de número 23. Esse texto nos traz uma mensagem poderosa, simples e ao mesmo tempo poderosa. Sobre nós é uma bênção espiritual que todos nós precisamos, principalmente nos tempos nos quais nós estamos vivendo. Evangelho de João, capítulo de número 20, verso de número 19 ao verso de número 23. Esse texto nos fala sobre o momento em que Jesus aparece para os seus discípulos, já depois de ressurreto. Jesus tem um encontro com os seus discípulos. E a Bíblia nos diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Se alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se los retiverdes, são retidos. Esse verso, o primeiro verso, verso de número 19, ele termina dizendo: a paz seja convosco. E o verso de número 21, ele também diz: a paz seja convosco. Essa mesma paz que nos une e nos traz aqui nessa manhã, para uma manhã de celebração, ela precisa ser a verdade das nossas vidas. Eu convido você a agradecer a Deus por essa porção da sua palavra, e logo mais nós vamos refletir um pouco e entender por que Jesus falou sobre paz. Por que Jesus desejou paz sobre os seus discípulos? Feche os teus olhos e agradeça. Deus, muito obrigado por essa palavra que é vida, que é esperança, que é livramento, que é cura, que é transformação. Essa palavra, ó Deus, que é libertação. Dizemos muito obrigado, Senhor, e pedimos a Ti que
essa palavra possa produzir em nós vida e trazer esperança. Nós oramos em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Amém. Essa canção se chama Dependo de Ti, e é quase como se eu tivesse escrito. Fala muito tanto comigo como se fosse tivesse vindo de mim. É na verdade uma oração, e te convido a analisar a letra dessa canção. Faça também dela a sua oração essa manhã. Amém? Louvar-te é bem mais do que mereço, adorar-te é mais profundo do que eu pensei, servir-te é tudo que eu espero, o que mais quero é estar junto a ti, derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade, que te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu me queres, abre o meu coração. Louvar-te é bem mais do que mereço, adorar-te é mais profundo do que eu pensei, servir-te é tudo o que eu espero, o que mais quero é estar mais junto a ti, derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora, essa música vai, e te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu me queres, abre o meu coração, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu me queres, abre o meu coração, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu me queres, abre o meu coração.
Nosso texto de hoje, no Evangelho de João, capítulo de número 20, nos propõe uma reflexão muito profunda. Eu gostaria de começar essa mensagem de hoje falando um pouco sobre algumas coisas que estão acontecendo pelo mundo afora e que nos faz pensar realmente sobre o que precisamos nesse momento. Não é um absurdo dizer para vocês que nós estamos em um mundo que está imerso em guerras. Quando a gente fala sobre guerra, geralmente as pessoas associam a palavra guerra a uma visão muito macro das coisas. Quando um país está lutando contra outro país, quando uma nação está lutando contra outra nação. Então nós falamos da guerra que está acontecendo em Israel contra a Palestina e vice-versa. Nós falamos sobre a guerra que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. E a gente considera, então, a palavra guerra, geralmente, nesses casos, quando existe uma visão, um conceito macro da luta, um conceito macro da disputa. Só que nós estamos, a todos os momentos, envolvidos em uma determinada guerra que não tem, às vezes, essa proporção tão grande, mas que acontece todos os dias. Existem guerras familiares, existem guerras entre amigos, existem guerras entre irmãos na fé, existem guerras entre igreja e, para além disso, existem as guerras internas. Essas que são invisíveis, que a gente não percebe, mas que cada um, em algum momento, já enfrentou a guerra que acontece aqui dentro. A guerra que acontece aqui dentro talvez seja a mais difícil de ser vencida, uma vez que nós nos deparamos com a seguinte situação: eu estou lutando contra mim mesmo. Os meus conceitos, as minhas dúvidas, os meus problemas internos estão me prejudicando. Então estamos, de alguma maneira ou de outra, envolvidos em guerras que estão acontecendo externamente ou internamente. E estão acontecendo. Nós falamos sobre paz, porque como filhos e filhas de Deus, nós queremos que a paz reine, nós queremos que a paz impere em todos os lugares. Acontece que em alguns momentos nós nos vemos em situações que nos impedem de estar em paz. Vocês já estiveram ou experimentaram situações que roubam a paz da gente? Às vezes, situações bobas do dia a dia conseguem roubar a nossa paz. Há uma expressão que nós usamos muito que é me deixe em paz. Né? Me deixe em paz, ou leave me alone. Me deixe em paz, me deixe quieto. Esse me deixe em paz, às vezes, surge em momentos nos quais nós somos desafiados. Nós temos a nossa paciência desafiada por alguém ou por alguma circunstância. E isso é bem problemático. Essa história de me deixe em paz, para muitos de nós é uma verdade do cotidiano. Estamos todos os dias enfrentando situações que estão desafiando a nossa paciência. E isso é complicado, queridos. Eu ouvi uma expressão que diz o seguinte: se custa a tua paz, é muito caro, não vale a pena. É caro demais, não vale a pena. Se custa a tua paz, é muito caro, não vale a pena. Pensar dessa maneira nos faz refletir um pouco sobre o que aconteceu com os discípulos também no momento em que Jesus já não estava mais com eles. Uma circunstância que desafiou a paz, desafiou a segurança dos discípulos de Jesus. Eles estavam tão seguros enquanto Jesus estava com eles, caminhando, ensinando, operando milagres. Jesus trazia um norte, Jesus os guiava. Que coisa maravilhosa. Como é bom quando a gente sente que tem alguém que nos guia pela vida, quando tem alguém que nos conduz. Eu costumo dizer que mãe a gente só tem uma na vida. Por mais que a gente tenha pessoas que são importantes e podem nos ajudar em algum momento, essas pessoas nunca vão conseguir superar o papel de uma mãe. E a mãe, quando ela tem esse papel de afeto, ela desenvolve esse papel de afetividade, de cuidar, de abraçar, de conduzir,
é muito bom para o filho, e principalmente quando a mãe consegue fazer isso junto com o pai, consegue fazer isso junto do matrimônio em si, consegue conduzir os filhos a uma vida boa. A Bíblia chega a dizer que os filhos são considerados como flechas. Olha que coisa interessante, filhos são como flechas. E olha o que acontece. Se você coloca um alvo e atira uma flecha, para ela acertar o alvo, vai depender de uma série de fatores. Primeiro, você tem que ter boa pontaria. Se você não tiver uma boa pontaria, o que vai acontecer? Vai errar o alvo. Isso acontece com a criação dos filhos, né? Se você atira a flecha e não tem uma boa pontaria, o menino vai pegar outro rumo. A criança vai pegar outro rumo. Se você não tem força suficiente para lançar a flecha, ela nunca vai alcançar o alvo. Vocês já viram aquelas pessoas que são punho frouxo, que não conseguem fazer com que as coisas aconteçam? São pessoas que são tão desequilibradas quanto os filhos vão ser lá no futuro. E isso vai fazendo com que a gente entenda que a vida, quando tem segurança, quando tem direcionamento, ela é boa e ela traz sobre nós segurança. Estar em segurança também significa estar em paz. Quando nós perdemos essa segurança, perdemos o direcionamento, perdemos a sabedoria, perdemos o ensino que nós precisamos para a vida, nós nos vemos em uma situação em que estamos em guerra. De fato, já não há paz. E os discípulos estavam vivendo isso. Jesus era quem os conduzia. Jesus era quem os alimentava todos os dias com seus ensinos. Jesus é quem fazia com que eles se sentissem em segurança, equilibrados, balanceados. Jesus não está mais com os discípulos. Essa era a percepção que eles tinham. Perdemos o nosso porto seguro. Perdemos a nossa âncora. E agora? A ausência de paz, ela é caracterizada por alguns sentimentos muito comuns à vida humana. A ausência de paz, ela provoca em nós medo, ela provoca em nós incertezas, tribulações. Ou melhor dizendo, esses sentimentos provocam a ausência de paz. Incertezas, medo e tribulações. Incertezas roubam a nossa paz. Quando estamos inseguros, não estamos em paz. Quando estamos inseguros, nós estamos sempre tensos. Quando temos medo, o medo e paz não combinam. O medo faz com que nós estejamos sempre pensando no que vai dar errado, no que pode não dar certo. E tribulações? Aí tribulações eu relaciono aquilo que eu falei para vocês. Tem momentos que a gente está dizendo, me deixa em paz. As tribulações são aquelas situações que nós não gostamos, estão externamente acontecendo, pessoas que estão nos atribulando, situações que estão nos atribulando, lutas que nós não esperávamos, perdas que nós não esperávamos, frustrações que nós não esperávamos, decepções que nós não esperávamos. Tudo isso são tribulações que vão vindo sobre nós. Vocês já se depararam com pessoas atribuladas? Ou você já foi uma pessoa atribulada? Pessoas atribuladas, elas ficam desnorteadas, inquietas, irrequietas, estão sempre reclamando, estão sempre preocupadas, elas não têm perspectivas. Pessoas atribuladas costumam ser pessimistas. Elas não conseguem ter esperança. Pessoas atribuladas também costumam ser totalmente desequilibradas para tomar decisões. Fazem ou tomam decisões erradas. Pessoas atribuladas não pensam direito. Estão sempre perturbadas. O pior é quando essa tribulação se torna algo crônico. Porque pessoas atribuladas que vivem essa tribulação de uma forma crônica, elas passam também a atribular outras pessoas. Você já viu aquelas pessoas que vivem uma guerra pessoal e elas tornam essa guerra a guerra de todo mundo? São as chamadas pessoas amargas da vida. Pessoas amargas costumam amargar a vida de outros.
são, desculpa o nome, não é relacionado ao nome, mas o significado do nome, são as maras da vida. Mara significa água amarga. É quando Moisés chegou diante do rio e o povo queria beber água, mas não podia, porque as águas não eram boas. E teve que acontecer um milagre para que as águas de Mara se tornassem águas potáveis, águas doces. A palavra Mara, então, ela fala de amargar as coisas, tornar as coisas ruins. Pessoas atribuladas, elas acabam atribulando outras pessoas também. Elas tornam a sua luta a luta de todo mundo, a tribulação de todo mundo, a ruína de todo mundo, o desespero de todo mundo. A ausência de paz é caracterizada, então, pelas incertezas. Os discípulos estavam incertos sobre o futuro. Estavam tão incertos que quando Jesus já não estava mais com eles, Jesus já havia morrido, e eles não sabiam se de fato Jesus havia ressuscitado, eles voltaram a praticar o que eles faziam antes. Quando Jesus os convocou, eles estavam pescando. Jesus tirou eles da pescaria e disse: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. Quando Jesus morre, a primeira coisa que os discípulos fazem é voltar a pescar, ou seja, voltaram às práticas antigas. As incertezas não permitiam que os discípulos entendessem o futuro, ou tivessem esperança sobre o futuro. Até mesmo as palavras de Jesus, porque Jesus já tinha dito que morreria, mas que ressuscitaria, ressurgiria. Veja bem, os discípulos haviam visto Jesus levantar paralítico, os discípulos já tinham visto Jesus curar leprosos, já tinham visto Jesus ressuscitar mortos, os discípulos já tinham visto Jesus operar grandes sinais e maravilhas. Olha que coisa gloriosa. E ouviram as promessas de Jesus. E uma das promessas é: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Ora, se Jesus tinha poder para levantar paralítico, curar leprosos, ressuscitar mortos, não teria poder para voltar à vida após a sua morte? Os discípulos não conseguiam enxergar isso, porque estavam tomados de incertezas. O que é comum à vida humana. Quantas vezes nós já duvidamos? Quantas vezes nós já tivemos incertezas na nossa vida? Eu li um livro, e eu gosto muito do título desse livro, que diz assim: eu tenho fé, mas também tenho dúvidas. Porque às vezes, mesmo tendo todos esses exemplos na Bíblia, todas essas mensagens de que Jesus curou, de que Jesus ressuscitou, de que grandes coisas aconteceram, a gente lê tudo isso, ouve pregações, ouve hinos sobre isso. Quantas vezes a gente fala para outras pessoas sobre isso também, mas quando nós nos deparamos com uma situação que desafia a nossa fé, a gente acaba em algum momento meio que: será que vai acontecer o mesmo? Será que vai dar certo para mim? As incertezas fazem parte da vida humana. E essas incertezas, em algum momento, se não forem tratadas, se não forem respondidas, elas podem roubar a nossa paz. E nos tornaremos pessoas totalmente inseguras. O medo também, nós somos passíveis ao medo. O medo pode nos afligir. Nós temos medo de várias coisas. Eu sou uma pessoa extremamente medrosa. Tem certas coisas que eu não me atrevo a fazer. Tem certas coisas que eu não me atrevo a ir. Apesar de, por muitas pessoas, pelas coisas que nós já passamos e já fizemos na vida, tenho 42 anos de idade. E se contar para vocês pelo menos um terço da minha história, vocês vão dizer que eu tenho 80 anos de idade. Eu falo assim: nossa, mas você já passou por tudo isso na vida? Já andou por todos esses caminhos? Graças a Deus por essas experiências. E algumas delas foram desafiadoras. E algumas delas exigiram de mim, mesmo com medo, cumprir ou fazer algo que eu estava destinado a fazer. O medo faz parte da vida humana. Mas se o medo não for tratado, ele também vai roubar a nossa paz. Tomados pelo medo, nós paramos de enxergar possibilidades. Tomados pelo medo, nós paramos de enxergar o que a fé pode nos oferecer.
Não é interessante isso? Pensar que medo e fé são importantes. O medo é importante, com certeza. Mas, se o medo não for equilibrado, e quando ele começa a tomar grandes proporções na nossa vida, ele pode sucumbir à nossa fé. E a gente se torna uma pessoa totalmente pessimista. A tribulação também, como eu já falei, faz parte da vida humana. A tribulação, todos nós somos passíveis a dificuldades. Lembram que há pouco tempo eu preguei aqui dizendo: a presença de Jesus não significa a ausência de problemas. Se eu perguntar aqui nessa manhã, aqui não tem problema, dificilmente alguém vai falar, eu não tenho. Todo mundo tem algum problema de alguma ordem, seja financeiro, seja emocional, seja familiar, seja pessoal, seja espiritual, nós sempre temos um problema na nossa vida. A presença de Jesus não significa ausência de problemas. Eu tenho Jesus, mas também tenho problemas. Eu tenho Jesus e também tenho dificuldades no dia a dia. E também tenho desafios no dia a dia. Tribulações são comuns à vida humana. Os discípulos estavam envolvidos em um pacote de incertezas, medo e tribulações. Ao ponto de o texto dizer que eles estavam trancados em casa, com as portas fechadas, as janelas fechadas, porque estavam com medo dos judeus. Isso não é tribulação. Eram foragidos. Que situação! Eles só acompanharam Jesus, ouviram os seus ensinos, em alguns momentos cooperaram com o ministério de Jesus e agora estão sendo considerados coniventes. É coniventes que fala mesmo quando a pessoa... São coniventes. Estão caminhando com aquele que é criminoso, porque Jesus foi considerado criminoso. Foi condenado à morte de cruz. Eles estavam agora foragidos, trancados em casa. Medos, incertezas, tribulações. O que fazer quando nós nos deparamos com tudo isso? E aí, vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre a definição de paz. Às vezes, a imagem que nós temos de paz é a imagem de um campo florido muito bonito. Inclusive, ontem nós fomos visitar um jardim japonês em West Palm Beach. Muito, muito bonito. Recomendo. Quem não foi, vá visitar. Lugar maravilhoso. A imagem que a gente tem de paz, às vezes, é de um jardim. Com flores, pássaros voando, o verde, aquele vento, aquela brisa suave, né? A imagem de paz é a imagem de tranquilidade. A imagem de paz que vem à nossa mente é a imagem da beleza natural. Não é assim que geralmente a gente pensa em paz? Quando você vê o campo florido, quando você vê tudo verde, o verde bem destacado, um clima temperado, essa é a imagem de paz. Quando trazemos isso para a vida, a imagem de paz é a imagem do sossego. Às vezes é a tranquilidade de estar deitado em uma rede, balançando de um lado para o outro, tomando uma aguinha de coco, né? Olha que coisa maravilhosa. Né? Uma sombra e água fresca. Essa é a imagem de paz que nós às vezes pintamos ou temos na nossa memória. Mas a paz, de fato, não significa a ausência de guerra. A paz não significa a ausência de tribulação. Olha que coisa interessante. Paz não significa a ausência de guerra. Não significa a ausência de desafios. Não significa a ausência de tribulações. A palavra paz, ela procede do mesmo termo da palavra perene. O termo paz em grego é a palavra erene, de onde surge paz e perenidade. Paz e perenidade são duas coisas que caminham juntas. Aí você vai me perguntar, e o que isso significa? Significa que paz e perenidade são duas virtudes que são para além dos desafios e das tribulações. É a capacidade de manter o equilíbrio, mesmo em meio aos desafios e às tribulações. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio àquilo que nos prova. Isso é paz. E como nós alcançamos isso?
a Bíblia nos diz que os discípulos estavam reunidos em casa, portas e janelas trancadas. E de repente, sem que nenhuma porta se abrisse, nenhuma janela se abrisse, Jesus entrou na casa. E o que Jesus disse, queridos? Paz seja convosco. É o que eles precisavam ouvir. Paz seja convosco. É interessante que Jesus sempre aparece na história com a mensagem apropriada, com a mensagem que nós precisamos ouvir. A paz seja convosco. E ao mesmo tempo que ele diz isso, a Bíblia diz a paz seja convosco, ele já foi logo mostrando a mão. Olha que coisa interessante. A paz seja convosco e mostra a mão. Você sabe por que Jesus disse a paz seja convosco e mostra a mão? Porque uma das coisas que estava roubando a paz dos discípulos era a incerteza com respeito à ressurreição de Jesus. Lembra que eu falei que incertezas roubam a nossa paz? Paz seja convosco. Mão furada. Olhe para as feridas da minha mão. Sou eu. Eu fui crucificado. E estou vivinho aqui. Olhe para a ferida da minha mão. Paz seja convosco. Já mostrou então a mão. Não estão contentes com isso? Paz seja convosco. Mostra o lado furado, porque a Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz, um dos soldados pegou uma lança e furou-lhe o lado. Paz seja convosco, olhem as minhas mãos, paz seja convosco, olhem o meu lado. Aqui estão as chagas, aqui estão as marcas. As incertezas que os discípulos tinham precisavam ser superadas pela certeza de que Jesus estava vivo. Jesus havia ressuscitado. Então, paz seja convosco, creiam. Olha que coisa interessante. Paz seja convosco, testifiquem. Paz seja convosco, eu estou vivo. Paz seja convosco. Os pregos e a lança não foram capazes de impedir a obra que eu tinha que fazer. E então eles se alegraram, porque os discípulos viram que realmente era Jesus. Ora, Jesus já havia prometido isso. Queridos, é tão interessante como Deus é infinitamente misericordioso conosco. Como Deus é misericordioso. Mesmo em nossas incertezas, em nossas instabilidades, Ele ainda exerce misericórdia e cria uma maneira de mostrar o seu grande amor. Disse-lhes, pois, Jesus, mais uma vez, a paz seja convosco. Que coisa interessante. Tem hora que a gente precisa ouvir isso várias vezes, né? Tem hora que a gente precisa ouvir isso várias vezes. Há pouco tempo eu estava falando sobre alguns costumes que a igreja tem perdido através dos tempos, ou tem vergonha, tem cristão que tem vergonha de falar certas coisas. Mas eu fui ensinado que cristão, quando se saúda, a gente sempre diz a paz do Senhor. A paz seja contigo. E o outro responde o quê? A paz seja contigo. A paz do Senhor, a paz do Senhor. E a gente sempre fala isso, trazendo à memória o ensino de Jesus sobre paz. Jesus, quando enviou os seus discípulos para pregar a sua palavra em Lucas capítulo de número 10, a missão dos 70, a Bíblia chega a dizer o seguinte, olha que coisa interessante, vocês vão pelo caminho, não levem a bolsa, não levem sandálias e não saúdem ninguém pelo caminho. E quando entrarem em uma casa, a primeira coisa que vocês devem dizer é: a paz seja nesta casa. E se houver um filho da paz, repousará sobre ele a paz. E se não houver, a paz voltará. O que eles deveriam fazer ao entrar na casa? Desejar paz. Você sabe por quê, queridos? Porque a paz
mais do que uma bênção divina sobre a nossa vida, é uma bênção divina que parte também da nossa vida para o próximo. Em termos práticos, não leve tribulação para ninguém, leve paz. Em termos práticos, não leve tribulação para ninguém, leve paz. Os filhos da paz. Quem são estes filhos da paz? Se você ler em Mateus capítulo de número 5, você vai encontrar no verso de número 5 Jesus dizendo o seguinte, que existe uma bem-aventurança para os mansos. Bem-aventurados são os mansos. Depois você continua a leitura e vai encontrar Jesus dizendo que bem-aventurados são aqueles que são pacificadores. Mansos e pacificadores. Duas bem-aventuranças que cada um de nós precisa ter sobre as nossas vidas. Porque os mansos herdarão a terra. E os pacificadores? Quem são os filhos da paz? São aqueles que levam a paz, porque são filhos de Deus. Os bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Esses são os filhos da paz. A paz, então, é uma bênção de Deus que vem sobre a minha vida trazendo estabilidade e a capacidade de estar equilibrado mesmo diante das adversidades. Porque, como eu disse para vocês, paz não é ausência de adversidade, não é ausência de problemas, não é ausência de tribulação, mas paz é a capacidade de manter o equilíbrio. Paz também é a capacidade de permanecer mesmo diante das dificuldades, porque paz está ligado à perenidade. O que é uma coisa perene? É uma coisa que dura, é uma coisa que permanece. Todos aqueles que têm paz permanecem, mesmo em meio às tribulações. É por isso que o salmista disse no Salmo de número 46, e esse é um salmo clássico que nos fala sobre segurança, nos fala de paz e nos fala de perenidade. O salmista escreve dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. As nações bramam, os reinos se abalam. O Senhor faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Queridos, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa é uma expressão clássica de paz e de perenidade. Paz e perenidade. Duas coisas que nós, enquanto cristãos, precisamos ter mesmo em meio às adversidades e os problemas da vida. Você que está nos acompanhando online, você que está aqui presencialmente. Talvez, em alguns momentos da sua vida, você não conseguiu ter essa atitude. Talvez, em alguns momentos da vida, você esteve como os discípulos, trancado em casa com portas e janelas fechadas. E, de repente, Jesus aparece na sua vida e diz: paz seja contigo. E você não entende. Ele te dá provas e repete: paz seja contigo. Tem hora que a gente precisa ouvir mais de uma vez para entender que Deus tem paz para nos oferecer. Que essa paz que excede a todo entendimento, essa paz que traz segurança, essa paz que traz a capacidade de permanecer e de ter esperança, seja sobre a vida de cada um de nós, porque Jesus vive e nós somos filhos da paz. Coloque-se em pé e vamos orar. Deus de graça e misericórdia, diante da Tua palavra que nos ensina
O momento em que os discípulos precisaram ouvir isso de ti. Quem sabe alguns dos meus irmãos que estão em casa, alguns dos meus irmãos que estão aqui precisam ouvir isso. A paz seja contigo. Pessoas que têm paz não atribulam. Pessoas que têm paz não se incomodam com os outros. Pessoas que têm paz, elas transmitem a paz. Pessoas que têm paz, elas transmitem segurança. Pessoas que têm paz, elas transmitem esperança. Ó Deus, nós não queremos ser filhos da tribulação, nós não queremos ser filhos da inquietação, nós não queremos ser filhos das incertezas da vida, nós não queremos ser filhos do medo. Ah, Deus, nós queremos ser filhos da paz. Aqueles que pacificam, aqueles que trazem esperança, aqueles, ó Deus, que espalham pelo mundo a certeza de que em Ti e por Ti nós somos mais do que vencedores. Aqueles, ó Deus, que levam alegria, aqueles que levam certeza e equilíbrio. Que em nome de Jesus, todas as tribulações que estão assolando corações, estão assolando mentes, nós oramos pela paz do mundo, mas nós também oramos pela paz do nosso interior, a paz da nossa mente, a paz dos nossos sentimentos, a paz dos nossos relacionamentos. Ó Deus, nós queremos abençoar e não atribular. Nós queremos, ó Deus, transmitir esperança e fé, porque somos filhos da paz. Nós oramos em nome de Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz a calma pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dano, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão
Isso, nós já estamos encerrando, mas antes, não deixe de passar ali e deixar a sua oferta no final do culto. Nós temos ali os envelopes, você pode colocar a sua oferta, coloque o seu nome e deposite ali na nossa caixinha de ofertas. Se você quiser ofertar também online, você pode fazer online e escrever nos comentários lá na parte de... Tem uma parte lá que você pode colocar e coloca Ministério Brasileiro. Essa oferta ajuda a manter os trabalhos e fazer com que mais e mais pessoas sejam abençoadas. Um outro aviso é, esse mês nós vamos ter o nosso retiro e nós estamos planejando ir para uma cidade próxima aqui e eu preciso saber a data que vocês têm, fim de semana, que você tem livre. Mande para mim, a gente vai ver qual a melhor data para a gente sair para esse retiro, fazer esse momento especial em que nós vamos ter a nossa confraternização e vamos celebrar juntos. Essa semana nós não teremos estudo bíblico na quarta, nós vamos nos reunir na sexta-feira para um culto no lar. Se você quiser um culto na sua casa, fale comigo no final do culto, mande uma mensagem, você que está em casa, gostaria que o culto fosse na sua casa. Vamos combinar e na sexta-feira nós vamos fazer uma visita vamos abençoar o seu lar. Vamos orar agradecendo a Deus por essa manhã, pelas ofertas. Só mais um aviso, esqueci de mencionar. Nós temos esses álcool em gel aqui. Ele vem com esse cartãozinho aqui. Você pode apresentar esse cartãozinho e ganhar 10% de desconto em qualquer bebida ali na nossa cafeteria. Fica no primeiro piso aqui, a entrada. Você ganha 10% em qualquer bebida que você quiser. É grátis, tá? Você pode pegar e levar para sua casa. Se você quiser levar um para dar de presente para alguém, pode levar também. Coloque na sua bolsa e pode levar para dar para alguém também, tá ok? Vamos orar agradecendo. Deus de graça, nós te bendizemos. Muito obrigado por esse culto, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado a Deus por tudo que ouvimos, pelos louvores, muito obrigado a Deus pela presença do teu Espírito que nos ensina. Abençoa os nossos irmãos que estão presentes aqui, os que estão nos acompanhando online, todos aqueles que não puderam estar aqui hoje, que o Senhor possa alcançar com graça e misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito sejam com todos, desde agora e para sempre. E todos digam amém. Que o Senhor vos abençoe. Semana que vem, o nosso culto pela manhã vai ser no 9º piso. Nós vamos nos unir à Igreja Americana, que vai ser a celebração de inauguração e dedicação do templo. Então, nós vamos ter um trabalho especial. Domingo, 11 horas da manhã, no 9º piso. Que Deus abençoe a todos.